Graça e paz, minha irmã querida do Salmo 128. E graça e paz, meu irmão querido do Salmo 128. Louvado seja o Senhor pela tua vida. E louvado seja o Senhor Jesus pela minha vida. E louvado seja o Senhor pela vida dos nossos familiares. Aleluia. E temos que agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade que temos de estudo, de reflexão e oração, profetizando todos os dias que toda a nossa casa, toda a nossa família será transformada na família do Salmo 128. Mas para você que ainda não me conhece, meu nome é Giovana Cristina e eu sou a líder das intercessoras do Relógio Mundial de Oração, que tem como objetivo despertar em você a fé de que é orando uns pelos outros que nós seremos curados e que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E todos nós somos justificados pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Por causa do sacrifício dele, nós somos justificados. Amém? Mas enquanto eu me posiciono aqui para o nosso estudo de hoje, que será a partir do versículo 7 do capítulo 21 do livro do Êxodo até o versículo 11. Nós estamos indo por partes, tá bom? Então nos ajude se inscrevendo nesse canal e nos dando o seu like e ativando o sininho, né? E se inscrevendo ali, deixando o seu comentário, o seu nome, para que eu possa ver e colocar no nosso caderno. Mas, sobretudo, irmãs, nos ajude a orar em concordância. Nesse canal a gente ora todos os dias pela nossa família, pela nação de Israel, pelos nossos pastores, pelos missionários, pelos estrangeiros. É o que diz a palavra de Deus. E pelos políticos, pelos governantes. São as orações que a palavra de Deus nos ensina. Então, todos os dias eu faço essa oração e eu creio em nome do Senhor Jesus que vocês estão em concordância comigo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Mas veja que no versículo 7 começa nos dizendo que se um homem vendesse a sua filha como escrava, ela então não seria libertada como os outros escravos eram, como os outros servos eram, né? No final de 6 anos, eles teriam que ser liberados. Então, e por quê? Não, é mulher tem que ser diferente, ela não pode ser liberta? Aí é que eu vou te explicar então. É porque no caso da mulher, está falando sobre o fato de um pai, aqui está falando sobre o fato de um pai vender a sua filha para escravidão. Mas ele está falando, na verdade, da questão do dote, né? Era como se o pai casasse a sua filha, vendesse a sua filha, né? Casasse, fizesse um contrato, doando a sua filha, mas a sua filha ela não seria escrava. Ela seria ou esposa daquele homem, porque o pai estava fazendo contrato, ou então ela seria casada com o filho dele. Entendeu? Então, era como se fosse praticamente um contrato de casamento. E aí o pai recebia aquele dinheiro e com aquele dinheiro ele podia saldar as suas dívidas. Então, fala que no final de 7 anos, esse que fez esse contrato com o pai, que comprou essa esposa, ele não poderia devolvê-la. Ela não estaria, porque é a esposa dele para sempre, casamento é para sempre, não é? Mas ela poderia ser resgatada pela sua família, tá? E isso porque, como que ela poderia ser resgatada? Então ela poderia ser resgatada nesse seguinte caso. Aqui, ó, e veja se este homem que tomou essa mulher como esposa, se ele arrumasse outra esposa, ele não poderia tirar dela nenhum dos direitos, nem direito de alimento, nem direito de vestuário, nem direito da frequência dos direitos conjugais, tá bom? Então, caso ele fizesse isso, caso ele começasse a maltratar essa mulher, né, que foi vendida para ele como esposa, ele começasse a maltratar essa mulher, o que acontecia? Ela tinha direito de ser resgatada pela família dela de novo, sair livre e sem ter que pagar nada, sem ter que devolver dinheiro nenhum, entendeu?
E se no caso essa moça tivesse sido dada como esposa do filho do homem que foi lá e resgatou, fez o contrato com o pai dela, pagou em dinheiro para que ele pudesse saldar essas dívidas, e pegou essa moça como esposa ou como esposa de seu filho, ela deveria ser tratada como se fosse uma filha, tá bom? Então, assim, essa moça, na verdade, ela não estava sendo vendida como uma serva, né? Ela, na verdade, ela ia ser ou esposa do dono, que fez o contrato com o pai dela, ou esposa do filho dele. E ela teria que ser bem tratada, porque se ela não fosse bem tratada, ela poderia sair livre sem ônus nenhum para a família dela. Então veja que o Senhor aqui, ele joga para o marido a responsabilidade de ser um bom provedor do seu lar, e o Senhor também reconhece o direito da mulher em ter uma vida conjugal satisfatória, né? Porque sexo, na verdade, é uma necessidade tanto do homem como da mulher também, embora uns achem que é só necessidade do homem, né? É por isso que o apóstolo Paulo, lá em Coríntios 7,3, diz que o marido deve dar à sua mulher o que lhe compete no relacionamento conjugal, e a mulher deve proceder da mesma forma em relação ao marido, e eles não devem se privar para que eles não sejam tentados pelo diabo. Então, assim, o Senhor, ele é tão misericordioso que o Senhor já pensava em tudo, né? O Senhor conhece o coração do homem. Então o Senhor já pensava em tudo, em garantir os direitos dessa moça, que não teve culpa da família dela se endividar e do pai depois ter que fazer um casamento dela e receber esse dote para poder pagar as dívidas. Como o Senhor é bondoso, né? Como o Senhor é misericordioso. Quando nós estudamos a palavra de Deus no profundo, minha irmã e meu irmão, mais e mais nós nos apaixonamos por esse Deus, e mais ainda nós criamos temor, que é só o temor que te leva a agradar ao Senhor. Sem temor você não agrada ao Senhor. Mas qual que é a reflexão para nós hoje? Bem, a reflexão para nós está justamente em tudo isso que eu acabei de falar, pois veja que o Senhor é que estabelece o direito das mulheres dentro de um casamento, que é o direito de ser cuidada, de ser protegida, amparada, e o direito também a ter satisfação, né? A satisfação sexual. Mas quantos casamentos existem por aí onde o marido pensa que a mulher não possui direito algum? Tem uma lei sobre ele, mas ele pensa que a mulher não possui direito algum. Ele trata a mulher como se ela fosse uma escrava, né? Mas o Senhor conhece o coração do homem e sabe que o homem tem uma tendência terrível. A qualquer insatisfação que ele tem, ele coloca a culpa na sua mulher. E isso está no coração do homem, isso entrou no coração do homem após o pecado. Você vê Adão, quando o Senhor criou Eva para ele falou, essa sim, essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne, essa sim. Ele ficou todo feliz, todo rejubilante com aquela mulher. Mas depois do pecado, o que aconteceu? Ele colocou a culpa na sua esposa, né? Então é por isso que lá em Efésios 5:25, pede para que o marido venha amar as vossas esposas. Por que está pedindo para o marido amar a esposa? Por quê? Porque entenda que é só quando o homem ama que ele cuida. A mulher não. A mulher, nós nascemos para gerar vidas, né? E por isso nós somos capazes de cuidar de todos. Nós cuidamos das pessoas da família, dos pais, das mães, cuidamos dos irmãos, cuidamos de pessoas que conhecemos, de pessoas que não conhecemos, pessoas por quem nós temos amor, afeto, e pessoas que nós nunca vimos. Basta a mulher ver uma necessidade que ela começa já a cuidar. Nós mulheres somos assim. Uma mulher normal, ela é assim, ela cuida o tempo todo, mas o homem não. O homem só cuida quando ele ama. Se ele não amar, ele não vai cuidar. Infelizmente, minha irmã, não vai. É da natureza dele. E nós temos que entender isso.
Então, se tem crise no casamento, tem que pedir ao Senhor para aumentar o amor do seu esposo por ti, minha irmã. De repente você está me ouvindo e você está vivendo uma crise no seu casamento. Mas pede ao Senhor, fala: Senhor, coloca amor no coração dele por mim. Coloque em nome do Senhor Jesus. Não importa se saiu, o Senhor tem poder para colocar. O Senhor é o Deus da família, o Deus do Salmo 128. Coloca amor no coração dele, bastante amor. Não é ciúme, tá? Não é sedução, porque mulher que vai pro caminho da sedução, ela desperta um cão no marido, ela transforma o marido no lobo. Já falei isso aqui, num cão. Não, é Senhor, o amor que Cristo tem pela igreja, a ponto de ser capaz de dar a vida pela igreja, de zelar, de cuidar, de querer cada vez mais a santificação, de querer passar uma eternidade com essa igreja. Então pede ao Senhor, vá orando. Se você for estudar a história de Esther, da rainha Esther, você vai ver que ela teve que jejuar 3 dias para depois encontrar favor no seu marido, para ter uma conversa com ele. Minha irmã, só o fato dela ter que fazer jejum para se aproximar desse homem, você entende que a relação não era boa. Ela era rainha, mas uma rainha que ficava ali isolada. Ela não tinha aquele direito, até porque ela casou com um homem cujo amor da vida dele era outra. Era a rainha Vasti, né? Então, que mesmo ela afrontando Assuero, mesmo assim, Assuero depois ficou com saudade dessa rainha. Só acontece que os súditos ali, os conselheiros, é que não deixaram ele tomá-la de volta, por causa da rebeldia dela. Então, ele acabou se casando com Esther, fazendo um concurso no palácio e escolhendo Esther como esposa. Mas por mais que ela era linda, maravilhosa, ela não era o amor daquele homem. E para ela se aproximar dele, quando o primo dela pediu que ela intervisse a favor do povo de Israel, ela teve que jejuar, juntar as moças todas do palácio para jejuarem com ela. Porque ela falou que já tinha muito tempo que ele não se aproximava dela, que ele não a chamava. Não sei se foi questão, se eu não me lembro bem, eu não estou com o livro aberto aqui, se era um mês que ele não a procurava. Então, quer dizer, Esther estava longe, os direitos dela como esposa não estavam sendo cumpridos, né? Então era uma relação difícil, e tem casamentos que são relacionamentos difíceis. Mas ora, jejue, pede ao Senhor, fala: Senhor, coloca amor no coração dele por mim, o amor que o Senhor tem pela igreja. Porque só assim que ele vai cuidar de você, minha irmã, e até mesmo dos filhos que vocês têm. Porque está na natureza do homem o egoísmo. Pede, porque se vocês casaram, com certeza vocês casaram por amor. Por amor. Então esse amor está aí em algum lugar. Esse amor está. E só o Senhor pode fazer. Novamente trabalhar no coração dele para que ele venha te amar novamente e cuidar de você como a esposa querida dele. E louvar ao Senhor pela sua vida. Pela sua vida todos os dias. Amém? Nessa reflexão a gente vai crescendo cada vez mais em sabedoria. E eu tenho um caso muito complicado de uma irmã que ela passou por uma situação semelhante. O sobrinho dela tinha separado da esposa com os filhos pequenos. E eu falei com ela: olha, vai demorar, mas o Senhor vai trabalhar. E eu fui orando, pedindo a Deus para colocar amor novamente no coração daquele homem, pela sua esposa, pela sua família. E eles já tinham marcado de assinar o divórcio. E eu continuei orando, falei com ela: continua orando também, irmã, vamos orar, não vamos desistir não. O Senhor é poderoso para fazer. Às vezes existe um casamento que se rompe por tanta mágoa, mas o Senhor vai curando essas feridas. E aí, na hora deles assinarem o divórcio não aconteceu. Eles estão lá felizes com a sua família. Pela glória do Senhor Jesus. Era uma família que iria se desfazer,
mas que o Senhor não permitiu. Amém? Então nós temos que orar, minha irmã. Orar, não importa se você já está separado do seu esposo. Não importa. Se ele ainda é o seu esposo, porque às vezes o marido separou, já casou com outro, aí não, deixa ele seguir a vida dele em paz. Mas se ele é o teu esposo, ainda, vocês estão só separados de casa, ore. Fale, Senhor, coloque o amor no coração dele novamente por mim. Só o Senhor pode fazer isso. O nosso problema, irmão, irmão, é que a gente acha que somos nós que escolhemos, que somos nós que fazemos tudo. Mas quando nós entendemos que tudo é do Senhor, que tudo que é ordem vem do Senhor, só a desordem que não vem. A desordem somos nós que causamos, nem sempre é o diabo, às vezes somos nós mesmos, com o nosso temperamento, com o nosso orgulho. Mas quando nós entendemos que tudo que está na ordem vem do Senhor, nós pedimos a Ele para colocar tudo em ordem. Amém? Tudo. E o Senhor vai fazer de maneira que você se torne uma esposa cuidada, amparada, com todos os seus direitos, com a vida sexual plena no seu casamento, satisfatória, porque é direito tanto dele, do esposo, como da esposa. O Senhor é poderoso para fazer. Amém? Então vamos orar? Às vezes a pessoa pode falar assim, mas você não é casada, irmã. Você não é casada, você não sabe o que eu estou passando. Eu já ouvi isso, tá? E de pessoas da família. Você não é casada, você não está na minha pele. E nem quero, cada um no seu espaço que o Senhor determinou. Mas eu conheço a palavra de Deus. E onde tem a desordem, Deus não está ali. Fomos nós que causamos, ou o diabo. E se é o diabo, nós vamos expulsar. Mas se é você, você tem que orar. Você tem que reconhecer. E pedir ao Senhor para ter misericórdia de você e da sua família. Em nome do Senhor Jesus. E quantos casamentos aí também, os homens, estou dizendo para os homens também, que a esposa não quer ver ele nem pintado de ouro. Pede, Senhor, para colocar novamente no coração dela um amor por você. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade e fidelidade, Paizinho Santo. Só o Senhor pode todas as coisas, Pai querido. Só o Senhor pode novamente, Senhor, pegar um coração tão duro, Pai, tão duro, e colocar novamente nele o amor. O amor, Senhor. Um amor que é ágape, um amor, Pai, um amor que vem do Senhor, assim como o Senhor nos amou, a ponto de dar a sua própria vida por nós. Só o Senhor pode, Pai, restaurar o casamento dessas minhas irmãs, em nome do Senhor Jesus. Só o Senhor pode. Olhe para essas famílias, Senhor, eu te peço, colocando aqui esse caderno, Pai, segurando ele nas minhas mãos. Eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, como igreja, olhe para essas famílias com misericórdia. Olhe, Senhor, com misericórdia para esses casais que estão se separando, para esses casais que já estão separados, para essa família que está se desfazendo, Pai, diante dos seus olhos. Tenha misericórdia, Pai, e coloque novamente amor no coração desses esposos por essas esposas. E coloque no coração delas também amor por esses esposos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, enche o coração delas de esperança e faz delas mulheres verdadeiramente sábias que vão edificar os seus lares. Quantas mulheres, Senhor, não conhecem o seu esposo? Não conhece de carne, mas não conhece na alma. Então tenha misericórdia, dê sabedoria para elas, dê entendimento, dê o dom do conhecimento, Pai, em nome do Senhor Jesus. Mas restaure essas famílias, Deus. Não deixe essas famílias se perderem, Paizinho querido. Não deixe essas famílias se desfazerem. Pelo contrário, permita que essas famílias se tornem famílias do Salmo 128. Famílias abençoadas, famílias felizes, famílias prósperas, em nome do Senhor Jesus. Família onde os filhos serão como o rebento da oliveira, em nome do Senhor Jesus. Que assim seja, Pai, para a glória do Teu santo nome, Pai, para a glória do Teu santo nome. E como igreja, Pai querido, eu te peço que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, Pai.
Tende misericórdia da minha família, da família de todos os meus irmãos aqui. E dê ordem aos teus anjos, Senhor, ao nosso respeito, para guardar nossa entrada, nossa saída, nossa direita, nossa retaguarda, Pai querido. Para não permitir que pessoas más, que homens maus, que mulheres más entrem dentro dos nossos lares, contaminando os nossos lares, para nos livrar de toda obra de feitiçaria, de bruxaria, Pai. Espírito Santo, para nos restaurar, nos santificar, nos transformar à sua imagem e semelhança, Senhor Jesus. A sua imagem e semelhança. Tenha misericórdia, que santifique todos os homens da nossa família, do mais velho ao menor, do mais velho à criancinha de peito, santifica. Tira deles tudo aquilo que não presta, toda desordem física, emocional, espiritual. Em nome do Senhor Jesus, santifica as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes. Santifica, escolha cada um deles, Pai, para fazerem parte do teu exército, porque jovem é forte, Pai querido. Em nome do Senhor Jesus. E nos santifica, Paizinho, como mulheres, que sejamos mulheres sábias, capazes de verdadeiramente edificar os nossos lares. Mulheres sábias, mulheres santas, mulheres sem sensualidade, mulheres sem pornografia, em nome do Senhor Jesus. Porque essa mulher santa, sim, essa tem condições de edificar os seus lares, em nome do Senhor Jesus. Nos livra de todo espírito de sedução, todo espírito de sedução que habita em Jezabel. Nos livra, Senhor, nos livra em nome do Senhor Jesus. Nos livra. Queremos ser como Débora, queremos ser como Ana, queremos ser mulheres santas, Pai, dignas de portar o seu nome, de carregar o teu santo nome, dignas de pisar com os pés na tua casa, Pai, em nome do Senhor Jesus. Te peço, Senhor, pela nação de Israel, que o Senhor venha abençoar aquela nação, Pai, com miríades de anjos em nome do Senhor Jesus, livrando eles da espada, da guerra, Pai, da fome, da peste. Mas nos livra também, Pai, da espada, da guerra, da fome, da peste. Abençoe todos aqueles que têm ministério de judaísmo messiânico, voltados para a terra de Israel. Abençoe, Pai, que eles possam ser cada vez mais intercessores, Pai, e divulgadores da sua palavra, da tua lei, da tua Torá, em nome do Senhor Jesus. E que eles possam, Senhor, serem colaboradores contigo, para que todo judeu, seja homem, seja mulher, seja criança, seja adolescente, seja jovem, Pai, entenda que Yeshua de Nazaré, Jesus Cristo, é o Messias esperado, em nome do Senhor Jesus. Abençoe, Senhor, os políticos do nosso país, dê para eles sabedoria e entendimento, abençoe eles, Pai, com bondade, com benignidade, com amor, Senhor, pelos semelhantes, Pai. Tira deles toda ganância, tira deles toda maldade, toda perversidade. Que eles possam fazer, Pai, um governo justo, um governo honesto, um governo sem corrupção. Ajuda, Senhor. O coração de todos os homens estão na sua mão, Pai querido. Abençoe, Senhor, a todas as minhas irmãs que estão lá fora como estrangeira. As minhas irmãs, tenha misericórdia de cada uma delas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, dê sabedoria, dê entendimento, Pai. Em nome do Senhor Jesus, abre portas, Pai, que precisam ser abertas. Traz cura, traz restauração de casamento. Traz, Senhor, prosperidade para elas e para os filhos, Pai, para os esposos, em nome do Senhor Jesus. Dê casamento para aquelas que precisam e para aqueles que precisam, Pai, para que eles possam formar uma família do Salmo 128, uma família que te louva, uma família, Senhor, que anda na tua presença, Pai querido, uma família que te obedece, em nome do Senhor Jesus. E abençoe também os nossos missionários que estão na Ásia, na Índia, Pai, no Paquistão, no Japão, na China, Pai, na África, na Índia, Pai, torno a repetir, tende misericórdia, Senhor. Mas abençoe também os missionários que estão no Brasil. Tenha misericórdia, não deixe faltar nenhum recurso financeiro para eles, Pai. E prospera todos esses meus irmãos que estão com o nome aqui nesse caderno. Prospera de maneira que eles se tornem ricos e abastados, Pai. Transforma, Pai, a vida deles, que eles possam pagar suas dívidas, Pai, e viver do resto. Mas também que eles possam ser dizimistas fiel, ofertantes da sua casa, sustentadores de profetas, de missionários, em nome do Senhor Jesus. Senhor, tende misericórdia dos nossos pastores, dos nossos líderes, dos nossos mestres, Pai, e de todos aqueles que têm ministérios de intercessão, Pai querido.
Tenha misericórdia, nos dê saúde, nos dê paz, nos dê alegria. Não nos deixa sermos envergonhados pelos nossos familiares, Pai. Não nos deixa. Tenha misericórdia, mas santifica, Senhor, santifica os nossos pastores, as nossas pastoras, Pai. Os mestres, Pai, aqueles que ensinam a Tua lei. Santifica, Pai, precisamos da santificação deles. E santifica todos nós que estamos à frente de ministérios de intercessão. Santifica a nossa vida. Santifica a vida dessas minhas irmãs, desses meus irmãos, esse irmão que vive pedindo oração para o grupo dele. Tende misericórdia, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, e nos dê sabedoria, adestra as nossas mãos para a batalha. E declaro como igreja que nenhum espírito de Herodias, de Herodes, de Pilatos, de Antíocos Epífanes, Pai, vai destruir a nossa vida. De nenhum demônio, Pai, de Amaleque vai destruir a nossa vida e vai nos impedir de fazer a Tua obra, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Conformosos são os pés daqueles que anunciam boas novas. Então nos dê firmeza nos pés, nos dê saúde, Pai. Essa irmã que está sofrendo ali, a enfermidade nos pés, caia por terra em nome do Senhor Jesus, todo demônio, porque ninguém vai nos impedir de fazer a Tua obra. Ninguém. Nos livra de trombose, nos livra, Senhor, de AVC, nos livra, Senhor, de todo tipo de enfermidade, todo tipo de tumor, em nome do Senhor Jesus, porque ninguém vai nos impedir, nem pessoas e nem demônios, de fazer a Tua obra, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach. Deus, em nome do Senhor Jesus, tenha misericórdia das nossas vidas e perdoa os nossos pecados. Nos perdoa por toda desordem, Pai, que trouxemos para a nossa vida, para o nosso corpo e para a nossa alma, Pai. Nos perdoa em nome do Senhor Jesus. Nos livra, Senhor, de sofrer injustiças. De sofrer injustiça, Senhor. Tende misericórdia, Pai querido. Mas nos livra também de praticar injustiças, Pai, em nome do Senhor Jesus. Porque os nossos atos, Senhor, quando eles não são agradáveis ao Senhor, eles trazem doença para o nosso corpo. Eles trazem maldição de doenças. Mas tenha misericórdia de nós, Pai. Tenha misericórdia de toda a nossa família. Tenha misericórdia de todos por quem nós oramos. Tenha misericórdia, Senhor, de todos os nomes que estão aqui nesse caderno. E que a cura venha em nome do Senhor Jesus. Que venha a cura para esse irmão que está ali lutando contra a diabetes, Pai. Não deixe ele passar por cirurgia, Pai. Tenha misericórdia. Cura ele pelo poder sobrenatural do Senhor. Cura esse irmão que está em tratamento do AVC. Cura, Pai, em nome do Senhor Jesus. E cada dia mais ele possa se recuperar. E que essa família possa, Senhor, alcançar esse valor que eles estão pedindo ali, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Cura essa irmã que está em tratamento de diabetes. Cura essa irmã dela que vai fazer essa cirurgia, Pai querido. Senhor, se não chegou a hora dessa senhora, cura ela pelo poder sobrenatural do Senhor. Mas, sobretudo, Pai, se chegou a hora, tende misericórdia, salve essa vida, Pai. Salve essa vida. Essa irmã tem pedido tanto pela salvação dessa família. Tende misericórdia, Pai, porque o Senhor é Deus, mas não deixa o diabo, Senhor, agir nesses momentos para causar culpa nenhuma, agressão entre os familiares. Não deixa, Senhor. Não deixa. O Senhor sabe do dia da nossa partida, mas o diabo também fica sabendo, né, Pai? E ele arruma confusão. Arruma confusão nos lares, deixa pessoas entristecidas, famílias inimigas, às vezes parte um ente querido e famílias ficam inimigas. Está repreendido em nome do Senhor Jesus toda a ação do inimigo contra a vida dessa família, em nome do Senhor Jesus. Se não chegou a hora dessa senhora, Pai, cura ela pelo poder sobrenatural do Senhor, mas que sobretudo se chegou a hora, Pai, tenha misericórdia dessa irmã que pede por essa irmã e salva essa senhora, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que os olhos dela se abram, que todas as escamas caiam pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. E ela entenda que só Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Mas, Paizinho, abençoe, Pai. Continue abençoando as famílias. Continue abençoando, Pai. Não desista de nós enquanto família. Não desista, Pai. Não desista dessa esposa que está lutando por esse marido. Não desista desse marido que está lutando por essa esposa. Não desista desses filhos que sonham com a harmonia entre os pais. Não desista, Senhor. Tende misericórdia, Pai. Tende piedade em nome do Senhor Jesus. E que o Senhor possa colocar o seu amor, Pai, cada vez mais em nós. Em nome do Senhor Jesus. Te agradeço, Pai. Te agradeço como igreja. Te agradeço porque o Senhor é bom.
porque a sua misericórdia dura para todo sempre. Em nome do Senhor Jesus. O Senhor é um amor, Pai. Nós não, nós estamos aprendendo o que é amar. Então tenha misericórdia, tira de nós todo egoísmo, toda vaidade e nos ensina, Pai, a verdadeiramente amar. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Amém, minha irmã. Amém, meu irmão. Que chegar na presença do Senhor Jesus e ganhar aquele abraço gostoso dele e ouvir "Entra bendito de meu Pai" seja a tua maior ambição. Mas que até lá você se esforce, você colabore com Deus, para que toda a sua casa seja transformada na família do Salmo 128. Meu nome é Giovana Cristina. Tenha sempre em mim uma irmã para te ajudar em oração. Eu não sou a única intercessora desse ministério, mas sempre que o Senhor permitir, eu estarei por aqui. Um beijo, fique com Deus. Se você não é inscrito ainda nesse canal, se inscreva, dê o seu like, ative o sininho para você receber essa mensagem todos os dias às 18 horas, de domingo a sexta às 18 horas, porque sábado é Shabat, nós descansamos em nome do Senhor Jesus. Não descansamos de orar, mas descansamos, Senhor, a nossa mente, para que possamos, Senhor, meditar somente nas coisas do Senhor. Amém? Um beijo, fique com Deus.